Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Agora vamos desenhar, né? Vamos colocar tudo numa linha do tempo para nós entendermos melhor como é que está funcionando essas estações e a figueira Israel, quando que ela voltou, quando ela começou, quando ela não começou. Nós já desenhamos isso de várias maneiras diferentes. Já vimos os jubileus, né? Hoje a gente vai ver de um jeitinho um pouquinho diferente para facilitar, que eu espero que facilite, né? Então, uma visão macro. Nós começamos lá atrás com o Ministério de Jesus. Você tem esse anexo, esse impresso aí. O pessoal da internet consegue baixar o anexo. Não sei nem como funciona, então não posso nem te ensinar. Mas está em algum lugar na descrição do vídeo, eu acho, não é isso? Isso. Temos a primavera de quando Jesus veio. Vamos colocar tudo num cenário de 1 ano de estações. Então nós temos a primavera, que foi o tempo do ministério de Jesus e o tempo da sua visitação na sua primeira vinda. Esse tempo durou mais ou menos aí 33 anos e meio. Depois nós tivemos um verão e um outono, em que a igreja de Atos e a igreja primitiva permaneceram ainda. A igreja de Atos lá pelos seus 100 anos, né, em 70 depois de Cristo, quase que já tinham morrido todos os apóstolos. Só João, que durou um pouquinho mais. Todos morreram mártires, menos João, que tentaram cozinhar ele, fizeram um super spa com ele, num caldeirão de óleo, mas ele não queimou. E nós, graças a Deus, recebemos o Apocalipse, porque ele foi exilado na ilha de Patmos. Mas depois de 100, a igreja já começou a diminuir um pouco, mas porque ela continuou debaixo de forte perseguição, ela continuou se multiplicando e se espalhando pelas nações. Isso foi parado por uma estratégia do inimigo lá em Constantino, lá para 400 depois de Cristo. E aí, se a árvore já estava seca, depois disso a raiz morreu de vez. Especialmente porque durante esse tempo de 100 a 400, a própria igreja começou a ser contaminada pelo antissemitismo, infelizmente. Mas depois de Constantino, aí sim que o próprio Israel, a própria Israel foi chutada para fora da igreja. Isso é uma marca de grande vergonha para a igreja de Cristo. Mas Deus vai restaurar e já está restaurando. Graças a Deus, em nome de Jesus. Passamos por um inverno muito longo, de 1.600 a 1.900 anos de duração, né? Eu estou contando aqui desses 100. E esse 400 aqui, não só para a gente saber, lá para 1.500 anos nós tivemos um super inverno em termos de igreja. E aí nós vamos montar de novo a nossa cronologia até você decorar essas datas que são muito importantes. Para você quiser conversar com uma pessoa que entende de história, entende de geografia, entende de geopolítica, você precisa lembrar pelo menos essas datas básicas da figueira. O que acontece nessa primavera, nesse fim de inverno para a primavera, é que a figueira renasce, os ramos brotam, o fruto nasce e as folhas vão crescer para proteger o frutinho. Depois disso, o fruto vai amadurecer. E aí Jesus vem colher esse fruto. Quando nós começamos esse processo, lá em 1897, nós temos a geração de 120 anos. Lembrando que o nosso limiar, nós vamos até 2017 em todas essas gerações, ok? 1917, nós temos 100 anos até 2017. Nós temos, então, primeiro, o primeiro congresso sionista, que foi em 1897.
1917, nós tivemos a Declaração de Balfour, o reconhecimento da necessidade do povo judeu ter uma terra e essa terra ser onde estava biblicamente posicionada. Nós vimos depois uma geração de 70 anos, a partir de 1947 e 48, 70 anos, e de 1967, na Guerra dos 6 Dias, nós vemos um jubileu de 50 anos. Todas essas datas e gerações culminando com 2017, com o sinal de Apocalipse 12. Para frente disso, nós teremos ainda, numa geração de 80 anos, uma última data aqui de 2027 ou 2028, mas essa não é a nossa última data. A nossa última data vai ser lá em 2032 ainda, e a gente recebe essa data desde a cruz, mais 2000 anos, a cruz foi 32, dependendo dos seus estudos, né? Há várias maneiras da gente calcular a cruz, mas eu acho que a última data possível é 2032. Depois disso vem o tempo da visitação, o segundo tempo da visitação, com a segunda vinda, que inaugura o verão e o milênio. Então, veja que nós temos aqui as estações de primavera, a primavera de verão, a igreja primitiva, a verão, a igreja dos últimos dias. Ok? Seria um ano inteiro dentro desses 2000 anos de história. Deu para entender mais ou menos? Essas datas nós temos nessa cronologia aqui, que vocês receberam aí. Ela está com um negocinho pintado de amarelo, na que vocês receberam hoje, que é essa daqui. Tá? Então, você tem todas essas datas aqui, o Congresso Sionista está ali, geração de 120 anos. Depois você tem a geração de 100 anos, você vê ao lado aí a Declaração de Balfour, 1917. São eventos importantes que marcam o retorno da figueira Israel ao cenário geopolítico para a segunda, no preparo para a segunda vinda do amado Jesus. E para quem não sabe de onde vieram essas datas, esses 120, 100, 70, nós temos os textos bíblicos aqui. 120 anos nós tiramos de Gênesis 6, 3. Disse Yahvé, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Seus dias serão 120 anos, uma geração de 120 anos. Em Gênesis 15, nós vemos uma geração de 100 anos, diz assim o texto. Ao pôr do sol, caindo profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram, então lhe foi dito, Abrão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus está fazendo uma aliança com Abrão e ele já profetiza um cativeiro futuro lá na frente, quando o povo estiver no Egito por 400 anos. E aí ele segue dizendo, na quarta geração, ou seja, cada geração tem 100 anos. Na quarta geração, tornarão a voltar para cá, para a minha terra, para Canaã, que vai virar a terra prometida, né? Que eles vão sair do Egito e já vão para a terra prometida. Então nós temos uma geração de 120, uma geração de 100 e temos também a geração de 70, 80 anos, com Davi aqui no Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Nós quebramos essa palavra em nome de Jesus. Nós que estamos já nos 80 e estão chegando nos 90, vão ter muito vigor, muita alegria e muita abundância de vida em nome de Jesus. Amém. E daqui nós tiramos a geração de 70 a 80 anos, aplicando essas gerações a esse processo do florescer, do brotar da figueira. Nós começamos lá atrás no Congresso Sionista. É bem interessante que as datas batem tão perfeitamente com 2017, né? Uma geração de 120. Na dúvida, tem de 120, tem de 100, tem de 70. Falta a gente chegar na de 80. Estamos a caminho já. E para nós
não deixarmos de apresentar nossa semana milenar, como nós fazemos em todo o seminário, isso está na sua apostila, na página 4 e 5, é a primeira tabelinha que você vai ver. Acho que ela não chegou para vocês hoje, na internet. Né? Não tem um impresso aí com isso. Mas vamos montar, você pode dar um print na tela em algum momento, que eu não sei qual vai ser, porque eu vou poluir bastante a minha tela aqui com alguns desenhos. Mas vamos entender. A gente usa esse slide quase toda a aula, então todo seminário que você assistir, você vai ter um jeito de clicar ela, de tirar um print dela. A semana milenar é uma semana de 7.000 anos. São 7 dias em milênios, ao invés de 7 dias em semanas de anos, como as 70 semanas de Daniel, que são 7, né, a 70ª semana são 7 anos, nós temos uma semana milenar. São 7 vezes 1.000. São 7.000 anos. E aí na sua apostila, você que tem esse desenho da semana milenar, você vai ver que normalmente nós começamos no zero, né? Nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Sim? E o zero é quando Jesus veio. Eu conto da cruz, o mundo conta do nascimento e conta mal ainda. Conseguiu errar a data. Mas aí na sua apostila você vê que ele começa com o zero lá atrás, na página 4 e 5, que eu já disse umas 3 vezes. Para quem está estrebuchando aqui na sala. Página 4 e 5. Nós começamos sempre do zero. No início da nossa tabela, ok? Então nós contamos. O que é de quê? Depois da queda. Nós continuamos com depois de Cristo, quando nós contamos do zero lá na frente, mas nós vamos do zero para os 7.000. Do zero para o 8.000. E o ano do meio é o ano 4.000, que foi o ano da cruz. Por que 4.000? Porque o cordeiro fica em observação 4 dias. E o plano da redenção fica em observação 4 milênios, até a cruz. Daí em diante você tem mais 2.000 anos para completar a semana milenar. Nós temos aqui na sua tabela, vocês têm alguns nomes. Que nomes são esses? São as pessoas principais de cada milênio. Eles não viveram exatamente no 3.000 ou no 2.000, mas são as pessoas e as alianças importantes. Adão, Noé, Abraão, Davi, Jesus e Jesus de novo. E nesse ínterim, no meio termo aqui, entre o Cordeiro e a primeira vinda e a segunda vinda, nós temos a era atual, que é a era da igreja. A partir do ano 6.000, nós temos o milênio, o verão. Lembra do verão? O milênio. Jesus reinando sobre a terra, a Nova Jerusalém descendo. E nessa linha de baixo, nós seguimos explicando o que é o zero. Adão, a queda do homem, ok? E por 4.000 anos, chegamos na cruz. São 4.000 anos de história, de alianças e etc. E nós temos mais 2.000 anos entre a primeira vinda e a segunda vinda. E esses são os dias chamados de últimos dias. Nós estamos chegando na última hora, né? Mas em relação à pergunta, os sinais ajudam, atrapalham? Como é que funciona isso? Olha, Deus deu sinais para a primeira vinda. E para a primeira vinda ele deu a profecia de Daniel, as 70 semanas, contando a partir do decreto de Artaxerxes em 445 a.C., conta essas 69 semanas de anos, que são 483 anos, e nós chegamos no ano da cruz, 32 depois de Cristo. A partir de 32, nós contamos 2.000 anos para chegar na data da segunda vinda. Eu não sei o dia e a hora, mas eu preciso conhecer os tempos. Os tempos são importantes para que nós possamos nos preparar. E Deus nos deu abundância de sinais por algum motivo. Logo, precisamos conhecê-los. Temos os últimos dias aí, os últimos 7 anos.
Então, a última data que a gente pode ter, dentro desse modelo, dessa teoria, da semana milenária, disse teoria, se não der certo, joga fora, queima, taca fogo, começa de novo. Nós temos até 2032 para muitas dessas coisas acontecerem. Ah, mas é impossível, não vai acontecer tudo isso até lá. Bem, pense. Pense no que aconteceu no ano do Covid. Pense no que aconteceu. Em tão pouco tempo, o mundo todo parou. Nós nunca tivemos um evento em que todo o mundo é acometido por algo, desde Noé e Babel. Desde Noé e Babel, essa é a primeira vez em que toda a humanidade é acometida por algo. Tudo para. Quer você creia que é verdade, que não é, se foi real, se não foi real, o que importa é que todas as nações compraram a ideia e todas as nações fecharam as suas portas e todas as nações, de uma forma ou de outra, roubaram os seus direitos de fazer muitas coisas que, pela sua Constituição do seu país, você deveria ter o direito de fazer, de questionar. Hoje nem questionar a gente não pode mais, gente. Hoje não, eu tenho pena de quem é... Como é que chama? Comediante. Comediante. Não sobra nada para ele falar, porque ele não pode falar de nada. Ele não pode tirar sarro do japonês, porque aí, né, como é que fala? Coisa feia, não pode. Ele não pode falar, ele só pode falar do branco, heterossexual. Ele pode falar do branco de olho azul, do heterossexual, do magro, ele pode falar de tudo que não tem muita graça falar. Ah, também virou racismo falar do branco de olho azul também? Porque então não podia falar do negro, mas o branco de olho azul eu podia. Agora eu também não posso falar de nenhum. Gente, vocês não podem fazer piada comigo mais. Que vida triste. É bullying, meu Deus. Bem, vamos lá. Esse foi o meu último ângulo de formato da Semana Milenar, para a gente entender um pouquinho. Que dentro desse tempo aqui, chegando próximo da segunda vinda, nós temos todos esses eventos que nós delineamos das gerações, 120, 100, 70 e chegando no 80 anos do preparo para a figueira. Tudo na reta final desses 2000 anos. Voltando para o nosso texto de Mateus 24. Vamos para aquele tema controverso, mais um. O dia e a hora, quem pode, quem não pode saber. Os dias de Noé. Esteja com a sua espada pronta aí, que nós vamos declarar as escrituras, vamos lançar nos ares a palavra de Deus já já. Vamos ver como é que você está de... Como é que você está de... Com a sua espada aí. A vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 36. A respeito daquele dia e daquela hora, ele está falando, tudo isso vai acontecer. Sim, a geração que vira figueira vai ver a vinda, mas a respeito daquele dia específico e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quem se lembra da história de Noé? A gente vai ler depois um pouquinho, mas vocês lembram que por 120 anos, não coincidentemente, Noé construiu uma arca. Por 120 anos ele ministrou o porquê daquela arca, dizendo para as pessoas o que Deus havia dito para ele. Nós estamos ministrando e pregando a palavra de Deus, e a Bíblia é escrita e traduzida e entregue e distribuída em muitas nações. Nós temos evangelistas, nós temos uma igreja em cada esquina. E estamos anunciando ou não estamos anunciando o juízo que está por vir? E Noé anunciou o juízo que estava por vir. Se nós conhecemos os tempos e os sinais dos tempos, por que não estamos anunciando o juízo que está por vir?
Porque não cremos que ele é de verdade, cremos que ele acontece ciclicamente em todas as gerações, ou cremos que Deus é só bom, o tempo todo sempre bom, e não tem juízo dentro da sua bondade, esquecemos que o perfeito amor também é perfeita justiça. Ou não queremos ser cancelados e rejeitados, portanto não vamos falar das coisas ruins que dizem respeito ao pecado, porque afinal de contas, falar de pecado também não é assim exatamente... É meio que bullying também, né? Então você deixa a pessoa ir para o inferno, porque você não quer nem falar que existe um inferno, porque afinal de contas vão rir da sua cara. E aí o cara vai para o inferno, Deus vai cobrar de quem? É bom a gente pôr na balança, né? O que de fato nós cremos e o preço que nós estamos dispostos a pagar para exercer o nosso chamado, ao qual somos enviados. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele fala dos dias de Noé, mas dá uma pulada, né? Eu pulei aqui, para continuar dentro da harmonia, depois a gente volta nos dias de Noé. Versículo 42, Mateus 24. Portanto, porque vai ser assim nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Que dia vai ser esse? Versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque vocês não sabem quando é o tempo. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Cada um olha no espelho aí. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da ressaca, embriaguez, ansiedades e cuidados da vida, trabalho, família, party time, entretenimento, mídia social, tudo que ocupa o seu dia. Cuidado para que nada disso ocupe você de tal maneira que aquele dia, o dia da vinda, não te surpreenda. Peraí, mas não era para eu saber o dia? Ah, mas você conhece os tempos. Você tem tudo isso de sinal para saber que depois de um certo tempo, se estiver vivo ainda, get your act together. Vai ter com a Bíblia, vai ter com o joelho no chão, vai ter com o espelho, vai ter com Jesus. Vai consertar a sua vida. Isso se você tiver a sorte, a bem-aventurança de Deus não te levar antes. Gente, tem gente morrendo todo dia ao nosso redor. Morre de pneumonia, morre de câncer, morre porque foi atropelado do nada. Morre porque caiu e bateu a cabeça na calçada, morre porque caiu de bicicleta debaixo de um ônibus. As pessoas morrem subitamente. De um AVC, de um ataque do coração. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia nessa terra. E se eu não sei qual vai ser o meu último dia, mas eu conheço a palavra de Deus e eu sei que há 2 destinos viáveis e eu quero só um deles, então eu preciso estar pronta todos os dias, porque não sei se eu vou dormir hoje e não vou acordar amanhã. Não sei se eu vou acordar hoje, mas não vou chegar para dormir de novo. A vida não está nas nossas mãos e ela é passageira e todos nós vamos morrer. Se Jesus não vier e não nos arrebatar, não nos transformar, nós todos vamos morrer um dia, pode ser hoje. Acautelai-vos, vigiai, porque esse dia pode vir repentinamente, e ele pode vir como um laço. Ou seja, é uma armadilha, é um laço, é algo que vai fazer você cair, se você não estiver atento. Porque esse dia, quer você creia nele, quer não, ele há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ele é para todos em Israel, ele é para todos no Brasil, ele é para todos na China, ele é para todos na Austrália, ele é para todos na Nova Zelândia, ele é para todos na África.
Vigiai, pois, o tempo todo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Elas precisam necessariamente acontecer. E nós precisamos necessariamente estarmos de pé, vencedores, na presença do Filho do Homem, porque nós vamos prestar contas, não só pelas nossas vidas. Ministros, nós vamos prestar contas ao Senhor pelas vidas que o Senhor nos enviou. Nós estamos prontos? Dura palavra. Mas se eu for amanhã, eu já consigo prestar contas minimamente, decentemente, por 50%? O que vai queimar? O que vai sobrar? Ele está próximo. Ele está às portas. Portanto, vigiai. Lembra da igreja de Laodiceia? Ele está ali. Alguém está ouvindo a sua voz, alguém está ouvindo ele chamar, ele bater, alguém está ouvindo e alguém está abrindo a porta para essas igrejas. Você que parece ser a única pessoa da sua igreja que entende alguma coisa, você está calado? Você está lá? Está falando? Está trazendo a luz? Ah, não, mas aí também eu perco o meu lastro de respeito para poder falar. Está lá para quê então? Se Deus mandou você ficar para você poder falar e você não fala nada, você vai levar todo mundo com você para o inferno. Gente, não dá para falar de escatologia sem falar do destino da humanidade. Tem dois, o Hades e o Lago de Fogo. O paraíso, a Nova Jerusalém. Não tem opção purgatório intermediário. Não tem. Mateus 24, versículo 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, voltei um pouquinho, nem o Filho, mas somente o Pai. Esse é um texto extremamente controverso. Os 3 evangelhos falam disso, não há dúvida de que Jesus falou isso. A dúvida está em como é que eu concilio esse texto com todos os outros que me falam que Jesus sabe tudo. E então nós vamos ler todos os versículos que dizem que Jesus sabe tudo, para que nós consigamos equilibrar as duas coisas, para não ficar só com... Não, cegamente Jesus diz que ninguém sabe nada, mas espera aí, o que eu faço com os outros textos? Eles todos têm de andar juntos. Nós fizemos isso quando nós fizemos o exercício, né? A respeito da terra. O que vai acontecer com a terra? Ela vai ser destruída e restaurada ou ela vai ser destruída e eliminada? Vai se explodir. Nós precisamos andar com todos os conceitos de destino da terra juntos. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, aquele dia e hora. Jesus sabe ou não sabe? Aqui nós vamos declarar a palavra. Se você quiser pegar a sua Bíblia, se você quiser ler junto, se você quiser levantar, se você quiser liberar essa palavra sobre a nossa nação, fique à vontade. Hebreus 1, 3. Jesus, o qual sendo o resplendor da glória de quem? Do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Jesus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, sabe tudo ou não sabe tudo? Aquele que é o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fica a pergunta para nós. Deixa a sua opinião aí no chat. Sabe? Jesus sabe tudo, de acordo com desse texto, ou não sabe tudo? Colossenses 1,15. Esse Jesus, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus,
foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as que nós podemos ver e as que nós não podemos ver, sejam tronos, soberanias, principados, potestades nas dimensões do espírito, na dimensão terrena. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Te parece ser soberano, Jesus? Sim ou não? Sim. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo gruda, tudo subsiste, tudo permanece. Sem ele, tudo desmorona, nada existe, nada permanece. Porque aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, o Pai reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra e no céu. Soberano, soberano. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quer revelar. Até isso está nas mãos do Filho. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou: Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se você olha para o Pai, que sabe tudo, e você vê o Filho sabe tudo. João 3,35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O plano da redenção foi escrito pelo Pai e pelo Filho. A execução se dá pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. A Trindade está envolvida em todas as fases desse projeto, desde o sonho, à criação, à redenção completa. Um não existe sem o outro não existe sem o um. Há uma unidade perfeita. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. João 16, 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 17, 1.
Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, Pai, assim como conferiste ao Filho autoridade sobre toda a carne no plano da redenção, primeira, segunda vinda e everything in between, e tudo que está entre as duas coisas, a fim de que ele conceda, o Filho conceda a vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Filho é do Pai. Conhecimento, revelação, entendimento, obras, existência, tudo. E neles eu sou glorificado. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Versículo 38. Se eu faço, não me crede. Se eu faço tantas coisas, tantas obras, curas, libertações, milagres e maravilhas. Se eu faço, não me credes. Então, crê nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Somos um. João 1:1. No princípio era a palavra, o verbo, Yeshua, a voz que saiu da boca do Pai e criou tudo que veio a existir. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio Deus sabe tudo. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tito 2:13. Aguardando estamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele é Deus. Deus, homem, homem, Deus. Deus no céu, Deus na terra, conosco, para nos salvar. Isaías 45:21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Versículo 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Filipenses 2:6. Existindo, pois, ele, Jesus, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Será que nesse momento de se esvaziar, esse é um momento que nem o Filho sabe? Aquele momento da humanidade aqui na terra, para Jesus dizer isso, só o Pai, nem anjo, nem eu. Será que é isso? Versículo 8. E sendo achado em aparência humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que, Pai, o Senhor tem me dado, para que eles sejam um, como nós o somos. Jesus e o Pai são um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e depois que eu morrer na cruz e ressuscitar, ele estará dentro de vós, quando vier o seu novo nascimento. O Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O que ele vai nos ensinar? Que ele vem, ponto. Não, ele vai nos ensinar todos os detalhes, toda a cronologia, todas as dicas, todas as coisas, todos os sinais, vai nos dar sabedoria e entendimento e conhecimento para nós resgatarmos muitas vidas nessa última grande colheita que está por vir. Ele nos ensinará, lindo Espírito Santo, glorioso, maravilhoso, exaltado. Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo o que Jesus deixou escrito, tudo que ele tem dito, tudo que está deixado, revelado para nós na palavra. Será descortinado. O que foi selado lá em Daniel está sendo aberto nesses últimos dias. Todo livro selado será aberto, todo entendimento entenebrecido será esclarecido. Tudo que está oculto virá à luz. Todo tesouro será achado, será desfrutado. Luz ou trevas? Saber ou não saber? Eis a questão. Quanto saber? Abre sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5, um texto muito importante para a escatologia. Um texto muito importante para todos os dias da nossa vida, mas para a escatologia muito importante. Versículo 1. Estamos todos aí? Irmãos, ei, igreja, está falando com a igreja, Paulo. Irmãos, relativamente a respeito dos tempos, cronos, e das épocas, kairós, vocês não precisam que eu fale nada, que eu ensine, que eu escreva para vocês. Porque vocês, igreja de Tessalônica, vocês já estão super inteirados, vocês já conhecem, já sabem, já vêm, nós já conversamos muito sobre isso, nós já conversamos pessoalmente sobre isso. Vocês não precisam que eu escreva, porque vocês conhecem com precisão, com exatidão essa questão. Vocês sabem que o dia do Senhor, o dia da segunda vinda, é o dia do Senhor, ele vem assim como um ladrão de noite. Nós já sabemos como será. Para quem que ele vem assim? Eu acho que Paulo precisava escrever mesmo. Para nós. Quando eles andarem dizendo, quem está falando? Quando os ímpios andarem dizendo,
Paz e segurança, paz e segurança. O que a gente mais ouve? Nós queremos paz e segurança, estamos fomentando paz e segurança. A reunião da ONU é para paz e segurança, a Liga das Nações é para paz e segurança, a WHO, World Health, né? Organização Mundial da Saúde é para ter paz e segurança. A China é super a favor de paz e segurança. O Putin, então, super a favor de paz. A Arábia Saudita, não se engane, ele quer muito que você queira o seu petróleo. Quanto menos você produzir na sua terra, melhor, porque aí você vem comprar da gente e a gente vai, né, promover a paz e a segurança. Quando os ímpios andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá sobre quem? Sobre os ímpios, que estão dizendo paz e segurança, repentina destruição. Repentina, como um ladrão. Repentina, de repente, do nada. Como é que veio as águas do dilúvio para o povo lá em Noé? Do nada. Ninguém soube. 120 anos Noé profetizando, ministrando, ensinando, veio do nada. Porque ninguém quis ouvir. Ímpios. Assim como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, são sinais. Ninguém sabe exatamente o dia que começa uma dor de parto. Dor de parto não tem. Marquei o dia com o médico lá. Não, marcou o dia da cesárea. Mas primeiro vem a dor de parto que ninguém sabe quando começa. Então os sinais, eles vêm de repente. Esse dia ninguém sabe mesmo. E de modo nenhum escaparão. Quem não vai escapar? Os ímpios surdos que não quiseram ouvir o alerta liberado pela Igreja de Cristo nos últimos dias para que preparassem para o dilúvio, para que se preparassem os seus corações, as suas vidas, a sua alma na salvação para o dia do juízo. Preste atenção nessa palavra, que Deus está falando conosco hoje, não só com os Tessalonicenses. Ei, irmãos, igreja, mas que coisa, já falei para vocês, vocês não estão em trevas. O sol da justiça brilha sobre vós. Vocês conhecem porque a palavra está trazendo essa luz de entendimento a vocês. Vocês não estão em trevas, escuridão, ignorância, perdição, como os ímpios. Vocês não são como os ímpios. Para que esse dia, que dia da segunda vinda, que vem como um ladrão, vos apanhe de surpresa. As dores de parto vão acontecer repentinamente para todos, mas nós estamos já no 8º mês de gravidez, já estamos esperando que as dores venham, porque conhecemos os tempos. Barrigão desse tamanho. Tem gente que nem sabe que está grávida do mundo. Mas ele vem, esse bebê vai nascer, ele não vai ser abortado. E que interessante é que nos nossos dias a coisa mais importante na agenda dos ímpios é que se permita mais morte dos inocentes, sendo arrancados do útero, sem poder se defender. E tem crente que sustenta isso ainda. Como é possível? O dia da segunda vinda, que vem como um ladrão, não apanhará a igreja de surpresa. Nós não seremos surpreendidos, porque a igreja, pela palavra e pelo Espírito Santo, conhece os sinais. Estamos já alerta. Porquanto vós todos, igreja, sois filhos da luz, filhos do dia, são salvos. Nós, igreja, não somos da noite, não somos das trevas, não somos ímpios, não estamos perdidos. Não seremos surpreendidos por não conhecermos os sinais, por não conhecermos a palavra, por não conhecermos o alerta que está sendo dado antes do juízo do dilúvio nos acometer. Assim, pois, igreja, irmãos,
Não durmamos na ignorância das trevas, como os outros, os ímpios que não conhecem a palavra e estão ainda em trevas. Pelo contrário, igreja, irmãos, vigiemos, estejamos acordados, buscando conhecer e compreender os tempos, a sabedoria daqueles de que fala Daniel. Os sábios ensinarão a muitos. E precisamos ser sóbrios. Vamos voltar lá em Mateus 24. Deixa eu só consertar a minha tela aqui. Respira todo mundo. Estou me lembrando de Jesus dando-lhe uma de direita em Pedro e depois uma de esquerda. Nós precisamos ouvir a exortação. Há muito pouca exortação acontecendo nas igrejas hoje. E como nós estamos num seminário que Jesus está, já está dando os alertas, nós precisamos receber essa exortação nós mesmos, pessoalmente, como igreja, como ministérios representados aqui, como lares, casas daqueles que são pais e mães crentes e criam seus filhos. Nós precisamos voltar, se paramos, precisamos voltar à exortação, à correção, para que nós estejamos prontos para o que está por vir, mesmo que não venha na nossa geração. Nós precisamos estar prontos, porque Jesus vem, em algum momento ele vem. E se a palavra de Paulo foi dura para os Tessalonicenses, imagina então para nós, 2000 anos depois, com tudo que nós temos disponível para nós na palavra. Repare novamente nesse slide que nós estamos com Lucas 17, não estamos com Lucas 21. E vamos falar um pouquinho mais dos dias de Noé. Qual é o contexto dos dias de Noé? A corrupção da carne. O coração do homem era mau o tempo todo. Havia uma maldade constante. Havia os nefilim. Quando você lê gigantes aí na sua Bíblia, o termo é nefilim. Ele só aparece 2 vezes na Bíblia toda. Ele está em Gênesis 6:4. São os filhos de Anak, como nós vemos em Números 13:33. Olha que número interessante. 1333. Nefil. Olha que interessante novamente o significado da palavra. É o caído. Nefilim está no plural, os caídos, que vem do verbo nafal. Cair, ser lançado, falhar. Eu fico impressionada, porque é um assunto que gera tanta comoção que até quem estava dormindo acordou. Eu não resisti, precisei comentar. Tinha gente que estava dormindo, aí eu falei Nefilim, pronto, pá! Esse assunto me interessa. Só aparece 2 vezes na Bíblia, mas o assunto interessa muito. Gênesis 6, versículo 1. Vamos ler um pouquinho de Gênesis. 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Você imagina lá, a população da terra está crescendo bastante. Começa a nascer muita mulher. Talvez seja por isso que os chineses mataram todas as mulheres. Agora eles não têm mais. Tem muito homem, não tem mulher, não tem como reproduzir. E
como é que fala? A demografia que fala, a população vai diminuir e eles não vão ter exército na próxima geração. Tiro no, né? Sorte nossa. Tinha muita mulher. Vendo os filhos de Deus, os seres espirituais, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, porque não tinha quem fosse se colocar contra um ser daquele tamanho. Né? Então, ou fugia para outro lugar onde não tinha filho de Anak, onde não tinha gente gigante, ou fazia o quê? Abria a mão da filha. Então disse Yahvé: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia Nefilim na terra. E depois, também depois. Então, não só naquele tempo, mas também depois. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e esses foram valentes. Logo, há procriação entre seres espirituais e seres físicos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5, viu Yahvé que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu Yahvé de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse Yahvé: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves. Vai tudo para o saco. Porque o homem que tinha domínio sobre toda essa criação entrega esse domínio para Satanás. Tudo entra debaixo da maldição do pecado. Terra, animais, criação, tudo. Porém, Noé achou graça diante de Yahvé. E aí nós entramos no nosso texto aqui. Mateus 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Só perceberam quando de repente caiu água do céu e começou a subir água da terra. Eles falaram: que coisa estranha é essa? De onde está vindo tanta água? E caindo do céu ainda. Nunca tinha chovido na história antes. Mas veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foram os levados? Ímpios. Quem são os levados? Ímpios. Eu falei para vocês marcarem essa palavrinha lá atrás, em algum outro lugar. Por que a gente precisa estudar bem esse texto aqui? Porque ele é usado como fundamento para uma teologia. Só que ele está todo torcido na teologia, e a gente precisa endireitar isso. Pode continuar crendo o que você quiser, não use esse texto, porque senão você viola a palavra de Deus. Não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Os ímpios foram levados pelo juízo do dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Temos algumas coisas aqui então. Eles estavam casando e dando-se em casamento, estavam comendo e bebendo. Esse é o aspecto de uma certa normalidade que vai continuar nos nossos dias. A vida segue. Tem o tsunami ali, o terremoto ali, o tufão ali, a vida está seguindo. O que aconteceu nos dias de Noé? Eles ouviram Noé? Não, eles seguiram fazendo o que eles queriam fazer. Nos nossos dias, o povo vai seguir fazendo o que quer fazer. A iniquidade vai aumentar. Essa questão de gênero vai piorar. O cancelamento vai piorar. A irracionalidade vai piorar. A polarização das ideias e dos ânimos, tudo isso vai piorar. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar na nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.